Eu sou Loki, de Asgard, e tenho fardo de um glorioso propósito. É sobre isso que a gente vai falar hoje e sobre o 6º episódio dessa mega temporada de Loki. Mas antes, não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o teu like aqui no início do vídeo, tá bom? Bora! E aí, meninas, o que acharam dessa temporada e desse último episódio de Loki? Eu já tô sabendo que a Bru tem uma opinião meio controversa aí. Eu ia dizer, se vocês querem me deixar por último, eu deixo as meninas agradarem o público e depois eu passo pra parte do ódio. Eu fiquei indo mais ou menos, então acho que talvez a Shane pode falar bem, depois eu falo o que eu achei. Eu vou ser bem sincera, meninas, eu não dava nada pela série. Quando ela começou lá no ano passado, ainda na primeira temporada, eu meio que me irritei, a Priscila sabe disso, toda a minha trajetória com o Loki. Não entendia o que a Marvel queria fazer com o Loki, né? Como ela ia encaixar o Loki em toda essa trajetória. Mas, assim, para mim, foi um final glorioso, né? Porque quem assiste Marvel desde antes dessa série, né, assiste todo o universo cinematográfico. Eu, particularmente, só comecei a assistir depois que começaram a sair os grandes blockbusters, né? Mas o primeiro filme que eu assisti para assistir para TV foi o primeiro filme do Thor. E ele é um filme lento, é um filme mais moroso. E, assim, o Loki foi um refresco naquele filme. E aí eu me encantei pelo personagem e segui o personagem até hoje, dentro de toda a trajetória da Marvel. Então, assim, para mim, que via 12 anos atrás esse personagem querendo o trono de Asgard, chegar hoje e conseguir sentar no trono, conseguir fazer o que ele fez naquele último episódio, então, para mim, fechou glorioso. Então, sim, eu posso só elogiar. E a Lu, que não acompanha muito a Marvel, mas acompanhou a série com a gente. Então, eu cheguei à conclusão de que essa parte de herói é no nível de inteligência que eu não cheguei ainda. Porque eu assisti o episódio, momentos que eu achei, alguns diálogos que eu achei que foram lindos, mas eu não entendi o final. Eu entendi ele sentar no trono e tudo mais, a árvore, provavelmente a árvore da vida, alguma coisa do sentido. Mas terminou comigo olhando pra tela e pensando, mas e aí? Que o final foi feliz ou não foi? Eu fiquei sem saber até se o final tinha sido feliz. Ou talvez meio agridoce. Isso, o final foi agridoce. Para quem acompanha desde o início, o final foi bom, né? Para quem não acompanha tudo, e aí mais pra frente eu vou entrar em alguns detalhes, talvez não tenha sido tão bom assim, mas foi agridoce, foi agridoce. Fiquei um pouco Pra triste Bru, de ver ali sozinho. triste. Pra Bru foi mais agri do que doce, né? Gente, então, é aquela coisa, não foi um final ruim, tá? Longe disso. Mas parece que todo mundo, e parece que tudo tava se encaminhando para um final que tava criando tanta expectativa dentro da minha pessoa, e eu tava acompanhando a expectativa das outras pessoas também, que aí chegou no final eu fiquei tipo, ah tá, legal, tipo, uhul! Mas e qual era a tua expectativa? O que tu achou que ia acontecer? Eu não sei, não que fosse mudar algo da história ou algo tipo, vamos correr pro outro lado e vamos deixar isso daqui do outro lado. Não, sabe? Eles seguiram bem, eu acho que terminou bem. Na minha humilde opinião, não deixou brechas suficientes para eles se obrigarem a fazer uma próxima temporada. Então já comecem me xingando aí se quiserem. Não E não tipo, vai assim, ter eu acho que fechou bem, entendeu? Independente assim, se tivesse tom ou se não tivesse tom, não, pra mim, não vejo questão deles ficarem sugando ali. Eu acho que terminou bem. Foi um desenvolvimento muito bonito, né? Tanto dos personagens. E aí o Loki tem o final dele, que como a Luz comentou, foi um final meio triste ver ele sozinho, porque ele queria os amigos dele de volta. E no final ele acabou sozinho, entendeu? Então, isso aí pegou bem. Mas assim, pra mim terminou e eu fiquei tipo, tá, acabou.
Foi a minha sensação também, porque até no começo, né, quando começaram a contar a história dele lá nos filmes, a ideia dele era que ele queria ser rei, queria sentar no trono e tudo mais. Mas eu senti que no desenvolvimento do personagem, ele descobriu que o que ele realmente queria era a família, eram os amigos, era o aconchego de ter as pessoas perto dele. E ele terminou com o oposto, ele terminou com o que ele queria lá no comecinho, mas sem o que ele tinha descoberto que era o que ele precisava. Ele conseguiu o glorioso propósito Exato. dele, porém às custas do maior medo dele, que é ficar sozinho. Então tem esse contraponto aí. E algumas pessoas, né, que acompanham há mais tempo, perceberam algumas coisas que já ia ter algo assim bem no início do episódio. Por quê? Porque mostrou quando tem aquela parte de recapitular o que aconteceu nos episódios anteriores, né? Não começa com uma cena de Loki, da série Loki. Começa com uma cena dele em Vingadores 2012. Eu sou um deus e carrego o fardo do glorioso propósito. É a cena dele quando chega lá em Vingadores, né? Quando ele aparece a primeira vez nos Vingadores. Então, ali eu disse, vai mais fundo, vai bem mais fundo. E aí vem o logo da Marvel, e o logo da Marvel vem ao contrário, gente. Por quê? O logo da Marvel vem sempre as revistinhas ali, como se fosse a revistinha, né, passando vários personagens e tal, e depois começou em Marvel Studios e foi indo pra trás, e eu, Como se estivesse voltando no tempo, né? Disse, vai ter, na minha cabeça, eu pensei, vai ter flashback de outros filmes que o Loki apareceu, entendeu? Ele vai achar ele numa linha do tempo, alguma coisa assim, nesses deslizes dele, ele vai parar em outro lugar? Foi o que eu pensei, entendeu? Ele vai voltar, na minha cabeça, a primeira coisa que veio assim, foi, ele vai voltar para onde ele iniciou, que era no filme dos Vingadores em 2012, que foi quando ele foi parar na AVT, né? Que tiraram ele daquela linha do tempo. Se ele vai voltar pra lá e nada aconteceu, sei lá. Mas não foi bem isso, né? A gente vê que ele tenta consertar, ele passa o tempo inteiro no episódio tentando consertar tudo, né? Porque ele entendeu, quando ele entendeu os deslizes que ele conseguia voltar no tempo, eu acho que ele entendeu que o propósito dele era ajudar todo mundo, né? Consertar, alterar e ajudar todo mundo para todo mundo ficar feliz. Quem queria estar dentro da AVT ficava dentro da AVT, quem queria ir para sua ramificação ia para sua ramificação. E ele queria isso, poder ver os amigos dele felizes e a Sylvie também, que era amiga, porém ele é apaixonado por ela, né? Não adianta. Sim. Então, ele queria ver todo mundo feliz. E não ser mais egoísta, como foi o diálogo naquele outro episódio, né? Aí, nossa, cara, começa tanta coisa a acontecer. Ele voltando no tempo, voltando no mesmo ponto, né? Pra fazer o time correr mais rápido. Ele voltando um pouco mais cedo pra ir buscar o time na sala da Ravonna. O que vocês acharam, assim, desses vai e voltas, assim, que aconteceu? Eu achei que eles souberam trabalhar muito bem essa cena. Muito bem. Porque ao mesmo tempo que mostrava a perseverança dele de ir e tentar corrigir, achar onde que ele estava errando para ele acertar, porque um Loki sempre perde, ele queria provar que ele não ia perder dessa vez. E como eles colocaram um pouco de humor nisso, as caras dele, a reação dele, tipo, de novo, cara, que saco. E aí ele falando a fala dos outros, porque ele já sabia que eles iam falar, e aí se metendo, sabe? Então eles conseguiram trabalhar muito bem essa cena pra mim. E ele, como ator, é incrível, né? Ele consegue deixar a gente naquele momento meio pensativo, que a gente tá esperando. E mesmo assim ele consegue entregar uma comédia ali também, pra dar uma quebrada. Não tem como ter Loki sem o Tom, né? Um ator maravilhoso e, assim, com o fechamento do arco, pra mim foi um fechamento de arco, vai fazer muita falta. Não dá para imaginar hoje o Loki sem ser ele, né? Então, é muito difícil. Muito difícil. Então, aquilo que a Priscila falou na nossa live, né? Foi realmente impressionante. O grande problema da Marvel é o grande trunfo da Marvel, na minha opinião. Os atores ficaram tão perfeitos para cada papel, fixados para cada papel, que está sendo muito difícil tirar esses atores desses personagens. Só que os atores envelhecem, né? Vai ser difícil a gente desapegar, né?
Muito. dele. E o Tom, na entrevista dele com o Jimmy Fallon, ele deixou meio que claro que para ele fechou o ciclo, né? Ele começou com 29 anos, ele tá com 42 agora, que para ele é o fechamento do ciclo de tudo que ele fez, desde lá do começo, nos filmes, até agora no seriado. Então, eu imagino que para ele aquilo acabou. A gente fica triste. Eu, né, como fã, fico muito triste porque, cara, a gente tá vendo ele desde, sei lá, foi antes de 2012, entendeu? A gente já tinha visto o Loki antes ali com Thor e tal. Mas a gente tá vendo um personagem que cresceu tanto, que ganhou tanto espaço, terminando, assim, e dá uma dor, sabe? Nossa. Era um personagem secundário, né? E ele conseguiu trabalhar de um jeito que se tornou um protagonista. E a gente está agora falando sobre a série dele e já sofrendo que talvez não tenha terceira. Não vai. Já teve, o produtor da série já disse que não vai ter outra série de Loki, mas ele também, ao mesmo tempo, deixou aberto de que a AVT vai voltar a aparecer. Só que não se sabe como. Ou se sabe, porque saiu um trailer de Deadpool aí e temos a AVT em Deadpool, aparentemente. Mas não o Loki. Temos Ai, gente, eles não podem nem aproveitar o Loki Lacoste. Loki Lacoste. Eu adorava aquele jacarezinho. O que me lembra, o Loki Lacoste me lembra outras variantes do Loki, o que me lembra de uma outra passagem nesse episódio. Porque o Loki, ele, depois que ele volta ali no tear e tenta várias vezes voltar e voltar e voltar, inclusive ele fala com o Obi, quanto tempo eu precisaria para aprender tudo que tu aprendeu, tudo que tu sabe? E o Obi fala décadas, e o Time ele diz séculos. E aí vem a tarjinha, né? Séculos depois. Ou seja, ele ficou voltando até ele aprender e absorver tudo que ele precisava para conseguir. E aí o Time ele consegue, mas mesmo assim o tear explode. E aí ele se dá conta. Eu não posso parar o tear. Eu preciso parar a Sylvie, que é outra variante do Loki, que é importante. Nessa segunda temporada, não tanto, mas na primeira e no último episódio é sim, né? Tudo que precisava, ela deu nesse último episódio, né? No sexto episódio. Porque ele se dá conta que ele não pode deixar ela matar o Kang, né? Aquele que permanece. E ele volta no deslize exatamente na luta deles pra ela matar o cara, e ele diz, você não pode fazer isso, eu já vi o que acontece, blá blá blá, e fica ali, e ela, só se você me matar, e de novo, só se você me matar, só se você me matar, e fica aquele looping eterno. Só ali foram 12 voltas, 12, eu contei. Eu me prestei a fazer isso hoje. 12. E, cara, era uma coisa tão simples de ter resolvido. Claro que não daria no que aconteceu, né? Mas a Sylvie tem o poder de ler a mente das pessoas. Era só ele ter chegado e botado a mão dela na cabeça dele assim, diz, lê, olha o que aconteceu. Pronto! Tava resolvido. Mas apesar que eu acho que ela queria tanto aquilo, ela tava com tanta sede de chegar aqui, talvez nem isso fizesse ela parar. Ela tava com muita sede, né? Muita sede de querer matar ele, então não ia parar. Não, ela eu acho que mesmo ela vendo tudo que acontece, ela ia dizer o que ela disse pra ele lá no final, né? Quem disse que a gente não pode morrer tentando? Ela ia até o fim nisso, porque ela sofreu, né, gente? Ela viveu em apocalipses para não ser podada. Então, ela sabe que as coisas podem mudar, né? E ela é praticamente a variante do Loki antes dele evoluir tanto quanto ele chegou nesse ponto de entender as coisas, né? Exatamente. Mas sem a evolução que ele tem agora. Eles são muito iguais, né? Eu até acho que é por isso que ele se apaixona por ela, porque ele se apaixona por ele mesmo. Ele só poderia se apaixonar por ele mesmo, né? Então... Ele chegou num dilema, né, que ele teria que matar ela. Até que numa das várias idas e vindas dele ali na sala daquele que permanece enquanto ela tentava matar ele, ele olha pro
Kang, né? E diz assim, por que que tu não faz alguma coisa? Por que que tu não reage? Aí o Kang, opa, para o tempo e diz pra ele, não é a primeira vez que tu tá aqui, né? Quantas vezes tu já foi e já voltou? E aí eles têm uma conversa bem simbólica ali também, onde ele dá duas opções pro Loki, né? Ele disse, essa equação tem duas opções. Ou tu mata ela e eu continuo e tudo segue normal, ou tu deixa ela me matar e vai sempre acabar como tá acabando. Porque o tear, ele não é um problema de expansão, como o Time falou pra ti. Ele tem um sistema de restart, no caso, né? Quando tá muito cheio de ramificação, ele vai explodir, vai voltar tudo ao normal, porque a VT é uma coisa simples de consertar. Então, o Loki fica na cabeça dele, poxa, eu vou ter que matar a Sylvie, mas eu não quero matar ela, né? E ele diz ali pro Kang que ele vai mudar a equação, ele vai quebrar esse ciclo. E no quebrar esse ciclo, a opção que ele vê é voltar mais longe ainda no tempo. E nisso o Loki vê que a única opção dele é voltar mais ainda no tempo, né? Porque ele tá nesse dilema, o que ele vai fazer? E aí ele volta para uma conversa com o Mobius no primeiro episódio. Onde nessa... Legal. Sim. Nessa cena, o Mobius tá perguntando pra ele assim, tá, mas qual é o teu objetivo? Tu quer ser rei, mas por que tu quer ser rei? E ele fala, eu não quero ser rei, eu nasci pra ser rei. E é nesse ponto que ele volta, né? Logo depois que fala, nasci pra ser rei. E aí tem toda uma conversa que não teve, mas já teve lá no primeiro episódio. Cara, eu voltei pra assistir o primeiro episódio, eu voltei pra assistir essa conversa. Se vocês assistirem o primeiro episódio, agora que vocês já assistiram o último, vocês vão ver como tudo faz sentido, porque o Mobius falou exatamente o que ia acontecer, sabe? Ele deixou subentendido exatamente o que ia acontecer. Porque era o que o Loki queria, mas ao mesmo tempo ele não podia. E ele descobriu como, né? Ele volta lá porque ele, como amigo do Mobius hoje, entendendo a pessoa do Mobius, ele quer a opinião do Mobius sobre o que ele precisa fazer. E aí o Mobius conta toda a história dele, né? A história dele com a Ramslayer e sobre uma variante que ele precisava podar, porque essa variante ia matar mais de 5.000 pessoas. Quem era essa variante, vocês sabem? Aquela tensão, né? Aquela tensão de tipo, será que eu sei? A mim pareceu... Mas não tenho certeza. A mim pareceu Eu também que acho. era uma criança de 8 anos, ele estava nadando com o irmão, blá, 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 blá. Vocês lembram que na primeira temporada aparece uma variante super novinha do Loki? Aham. Loki criança? Aquela criança. Pra mim, deixou entender que era aquele Lokizinho lá da primeira temporada. Pensei que poderia ser, mas como foi tipo uma coisa, um comentário, tipo uma historinha pra fazer o Loki pensar, e tipo, mas se tu for olhar com calma, Pode ser, né? É. Que ficou no ar, né? E assim, essa conversa deles também, o Mobius fala sobre o fardo, né? Que nem todo fardo é glorioso, nem todas as conquistas são boas, nem tudo que acontece que vai para um lugar certo, né? É difícil decarregar esses fardos. E aí, ali eu acho que o Loki percebe um pouco, né, do que ele precisa fazer, porque ele vai carregar o fardo da escolha dele pro resto da vida. Eu acho que foi isso que essa conversa dele com o Mobius proporcionou pra gente. Eu não sei se você tem outro ponto de vista quanto a isso. Não, eu acho que tanto que o final é isso, né? Ele vai carregar aquele fardo eternamente, Pela eternidade. né? o fardo da escolha dele, que era salvar todos os amigos dele, mas acabar sozinho, né? Ele queria salvar todo mundo e ficar com todo mundo, mas aí a escolha dele é ou eu salvo todo mundo, mas eu fico lá, ou todo mundo some. Foi um final de herói, né? Final herói. Foi. Extremamente herói. Eu até comentei na live de quinta que o que eu esperava é que tivesse toda essa evolução do arco do personagem. Porque tava um burburinho em todas as redes sociais, em todos os canais que cobrem, né, Marvel e tal, de que a gente veria o Loki, né, Vingador Prime, o fodão lá e tal. Mas não foi isso que a gente viu. E eu falei, eu quero ver o arco dele completar. De vilão a anti-herói,
a herói. E foi o que aconteceu. Por mais que ele não seja o Vingador Prime, ele virou o herói, entendeu? Ele salvou todo o multiverso. Ele é um herói. Hoje, o Loki é um herói. E era essa a pendência que a Shane tinha, né? Porque, o Loki é um vilão, ele tem que ser vilão. Mas nem todo vilão é vilão pra sempre. A Marvel mostrou uma coisa que a gente que gosta de Game of Thrones gosta de ver também. Nem todo mundo tem só o lado preto ou branco. Existem várias nuances de cinza no meio. Exato, O Loki veio pra trazer isso pra Marvel, sabe? Nem todo vilão só faz coisa ruim, ou nem todo herói só faz coisa boa. Acho que o Loki trouxe muito isso pra gente. O que eu entendi quando ele começou a carregar aquele tear, né, e levar como se fosse realmente um fardo, é exatamente isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ou ele matava a Sylvie, ficava sem ela e preservava tudo, ou ele tinha que distanciar de todo mundo que ele amava para realmente ser o responsável por tudo. Sim, e aí falando na Sylvie, voltando nas escolhas, ele desliza uma última vez antes de ir lá pro tear e tem uma conversa com ela onde ele explica para ela que era o que eu queria lá no início, que ele tivesse feito lá na sala do Kang. Ele explica para ela, né? Olha, assim, ela disse, eu entendi. Para te salvar a VT e as ramificações e tudo mais, tu precisa me matar, mas não espera que eu te dê a minha bênção para isso, porque quem disse que a gente não pode morrer tentando, né, mudar isso? E aí ele se dá conta e pergunta, e se eu conseguisse trocar, né? Isso que a gente tem, se tivesse esperança de trocar esse pesadelo por uma coisa diferente. É mais ou menos essa frase, né? Melhor. E aí ele some de novo e vai pro tear e, cara, aquela cena dele indo pra mim foi tudo. Foi tudo. A transição da roupa dele saindo e entrando a capa e o verde, e o meu Deus do céu, o verde. Nossa, foi demais. E ele saindo, e aí a Sylvie e o Mobius indo atrás dele, dizendo lá, Loki, abre essa porta, não sei o quê. A Sylvie dizendo, eu preciso ver, eu preciso ir até ele e tal. E não conseguindo, porque ele não deixou, né? Ele trancou tudo e foi pra passarela. Meu Deus do céu. Nossa, aquela caminhada dele. Ele não falou nada, né? Não, ele não fala nada. Ele só foi. Aquele chifre dele crescendo, vocês lembram do chifre dele em Vingadores, que era um negocinho desse tamanho? Bem pequenininho. Aí depois, já nessa temporada, quando ele faz as duas duplicatas dele pra pegar com sombra lá, já tava maior. Um pouquinho maior. Mas, cara, aquele chifre desse tamanho, assim, aquela coroa. Eu me senti tão representada. E, meu Deus, obrigada, Loki. Esse B.O. é nosso. Não, assim, mas foi muito lindo. E aí ele fazendo aquela força pra explodir o teatro, que foi o que ele disse pro Kang que ia fazer, né? Eu vou destruir o teu teatro, eu vou quebrar a tua equação e tal. E aí aquelas ramificações tudo vindo e tudo morrendo, e ele pegando, assim, e ativando com a magia dele ali e tal. Agora tem magia na poderoso. Nossa! Muito poderoso, muito poderoso. Pra mim foi uma satisfação pessoal ver aquilo ali. Como ele amadureceu e desenvolveu pra conseguir chegar naquele nível. Aí tem uma comparação que daí eu fui atrás, assim, né? Tipo, como é que o Loki só com a magia conseguiria segurar todo o multiverso, né? Que é muito poder que ele vai ter que ficar usando. E aí eu voltei em Thor, o primeiro Thor, onde tem uma conversa do Thor com a Jane Foster, que ele diz, os seus ancestrais falavam muito sobre magia, né? Vocês falam sobre ciência, tecnologia. No meu mundo é tudo a mesma coisa. Ou seja, o Loki consegue suportar o que a Lucy disse que não entendeu, né? Do teatro. Magia e tecnologia em Asgard são a mesma coisa.
Então, o Tear era tecnológico, mas a magia do Loki também é tecnologia, de onde ele vem, entendeu? Então, por isso ele consegue segurar tudo aquilo ali. Mas é o fardo que ele carrega das escolhas. Pensando dessa forma, você pensa que a magia, na verdade, é tecnologia? Faz sentido ele ter conseguido segurar tudo isso ele mesmo, né? E no fim, Sim, essa questão da árvore, que na verdade é meio mágico, né? exato, exato. Na cultura nórdica, a Yggdrasil é a árvore da vida, né? E aí tem a questão de magia, tecnologia, tudo junto ali, entendeu? Eu acho que, nossa, ficou lindo assim, como eles fizeram. A cena é muito bonita. A cena foi lindíssima. Maravilhosa. Foi. E uma das vezes que ele volta, eu não vou lembrar direito, foi meio mais ligeiro, assim, naquelas rapidinhas que ele voltava, não dava certo, ele já voltava de novo, sabe? Que tem. Que a gente consegue ver de novo a Sylvie falando, pá, cara, parece que a gente tá brincando de deuses. E aí depois ele carregando tudo e puxando. Cara, ele é um deus, meu. Exato. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, tipo, eram várias ramificações, né? Várias cordas, assim, e tal. Eu fiquei pensando, cara, como é que ele conseguiu agarrar tudo aquilo? Mas aí, reassistindo o episódio hoje, eu vi que ele pega algumas e dessa, por exemplo, ele pegou essa daqui. Essa daqui, ela ramifica em várias, em certo Aham. ponto. Ele não estava carregando várias, eram algumas que se ramificavam em várias. Aí, quando ele junta, que forma aquela árvore, que vai virando, assim, nossa! E uma vai passando a vida pra outra, né? Elas vão se. Vão se Exato. enrolando. E aí tem a questão do trono também, né? Que quando ele tá pegando as ramificações e ativando com a magia dele ali, né? Abre uma fenda e ele enxerga a cidadela no fim do tempo, que era lá a torre do Kang, aquele que permanece e tal, e tá tudo destruído. Só tem uma basezinha, assim, de um trono lá. E aí vem vindo como se fosse um negócio de ouro, sim, e vai reconstruindo aquele trono. Aquilo ali, o que eu entendi, tá? Não sei se vocês repararam, sempre que aparecia a sala do Kang, parecia sempre quebrado e colado com ouro, que é uma técnica bem conhecida, eu acho que no Japão, né? Ou na China, que quando quebra, cola com ouro, fica mais valioso e tal. Para mim, aquele líquido dourado parecia exatamente esse negócio que estava nas rachaduras da cidadela antes, né? Voltando e criando um trono dele ali, com aquilo ali que era usado antes para Concer virar o trono dele, onde ele vai ficar ali eternamente segurando as ramificações do Até porque tem uma cena que foca super nessa parte do ouro. Exato. Maravilhoso. Ele transformando tudo, a partir do momento em que ele senta ali, tudo se conecta, é maravilhoso. Muito bom. E o Kang tinha falado que ele que toma as decisões difíceis, por isso que ele tinha cadeira maior, né? Exato. E agora a gente vê o Loki na cadeira maior, que agora é ele que toma a maior decisão. Mas Exatamente. A mais difícil de todas, né? Porque a decisão dele realmente foi salvar todo mundo. Literalmente todo mundo. Todas as ramificações do universo ele salvou. Então, mas para isso ele precisou ficar sozinho, né? É complicado. Por isso um final agridoce, mas assim, eu amei o episódio. Amei a série em si. Eu não vi nada assim que ficou solto. Eles encaixaram tudo, né? E ao mesmo tempo que a gente vê ali a árvore se transformando e tal, a gente vê o pós, né? Parece ali um trechinho mais da AVT. A gente vê que a B15 meio que ficou de chefona ali, né? Pelo menos chefe de algum setor, porque precisam dela na sala de guerra. Hoje a gente vê que a sala de guerra eram várias pessoas e não só 3 ou 4, como era lá. Ou seja, é mais democrático, né? E não é bem uma sala de guerra, é mais para ver como é que tá, o que tá acontecendo em cada ramificação. Não é para podar ninguém, para decidir poda, é para ver se tem alguma coisa irregular. Eu acho que ali eles estão caçando os Kangs, né? As Porque variantes. pareceu. é o material que o Mobius entrega para B15, né? Das variantes, que é uma conversa que eles têm rápida ali. Inclusive, o Mobius fala para Bequim que eles encontraram algumas, que nenhuma sabe que eles existem, e que uma deu problema num reino adjacente ao 616. 616 é a nossa linha sagrada da Marvel, tá? A linha
teoricamente, a linha do tempo certo. E o reino adjacente é o reino quântico. Essa variante que deu problema no reino adjacente é o Kang de Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Porque ele também diz que já foi dado um jeito nela. E, teoricamente, o Kang de Quantum Mania morreu. Foi controlado ali. Fora isso, a gente vê também a reconstrução da Senhorita Minutos, né? Eles esperando que ela não vira louca de novo. A preocupação de ela não virar um fantasma gigante. E o Mobius voltando pra casa, né? Voltando pra linha do tempo dele, onde ele fala ali que ele precisava ver quem não vê não sente, quem não vê não sabe, algo do tipo ele disse pra si. Eu achei uma cena bem simbólica, porque a própria Sylvie perguntou pra ele assim, tá, tu já sabe de tudo e tu nunca quis ir lá ver o que era a tua vida, né? Achei simbólico ela estar lá com ele naquele momento também. Sim. Mas fiquei triste por perceber o que ela vai fazer, né? Pra onde foi a Sylvie? Falando em Sylvie, preciso voltar naquela cena em que ela e o Loki estão lá, onde era a sala do Obi, né? Onde era a coisa de manutenção. E naquele momento eu pensei, meu Deus, se esses dois derem um beijinho agora, eu juro que eu morro e reencarno como filho deles. É o meu momento. Ai, tava vendo faísca saindo assim, ó. Meu Deus, pai, por favor, um fanservice, já que você vai fazer mais, faz isso por mim. Não, nada. Eu vou escrever um e-mail, eu vou protestar, vou bater panela na rua. O Loki é nórdico, Pri. Ele é mais frio. Ele nunca ia chegar numa mina. Mas cada vez que ele ia falar com ela durante a série inteira, ele ia tudo tipo, ai, mas será que tu não sei o que, não sei o que. Pra falar com os outros, ele chegava e aí, mano, vamos fazer um negócio. E com ela era todo um mel, sabe? Eu continuo com o sentimento de que ele merecia ter um final feliz. Mas ele teve um final heróico. Sabe que eu acho que ele não sentia que ele merecia um final feliz? Então, justamente por isso, eu acho que ele tinha esse sentimento tão grande de que ele não merecia ter um final feliz, que eu acho que ele deveria ter tido um pra mostrar pra ele que a evolução dele fez ele merecer um final feliz. Meio que volta pra aquela coisa, né, de um Loki sempre perde, sempre perdeu tudo, tu nunca, tipo, teve nada. Aí ele, beleza, os outros não precisam perder a vida delas. Eu, como já tô acostumado, beleza. E aí ele foi sem medo, sabe? Eu acho que isso meio que encorajou ele a não deixar os outros perderem, não passar pelo sentimento de perca que ele sempre teve. Pra mim foi perfeito, fechamento dele. Eu também acho que eu gostei muito, eu amei, né? Então, pessoal, acho que a gente deixou mais ou menos claro aqui, né? Nossas opiniões, o que a gente achou, o que a gente gostou e o que não gostou desse episódio. Obrigada a vocês que estiveram aqui acompanhando toda essa saga de Loki com a gente. Tá vindo muita coisa aí, a Lu tá preparando coisas de true crime e outras coisitas mais. A Bru e a Shane estão vindo com terror e outras coisitas. E eu vou seguir na fase super-herói, talvez, mas logo a gente se encontra. Mais uma vez, eu vou pedir encarecidamente para vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, beleza? Um beijo, tchau, tchau! Beijos!